Olá, pessoal. Se você escutar um barulho batendo, porque eu tô gravando de casa, né? Em casa. E o meu vizinho tá fazendo uma construção aqui ao lado de casa, tá? Eu vim aqui falar hoje sobre a CI que foi encaminhada para nós, sobre a formação continuada, onde nós resolvemos abordar o tema recuperação de aprendizagem. Como nós já tínhamos colocado como ação do quarto bimestre, né, naquela planilha que a técnica Elaine enviou, nós já tínhamos colocado lá como ação de recuperação, os professores estarem propondo suas ações de recuperação, né? Porque cada um tem um jeito, uma abordagem, uma maneira própria, apesar de muitas metodologias serem semelhantes, cada um na hora de desenvolver acaba colocando o seu diferente, o seu jeito, sua expressão, que acaba tornando aquela metodologia que às vezes possam ser escritas semelhantemente, mas acabam se tornando diferente a partir do desenvolvimento de cada professor. Então, lá no Drive da Escola Brás, nós criamos esta pasta aqui, a pasta Plano de Ação Docente, para que cada professor, vocês podem ver aqui, ó, tem o nome de cada professor, Marilza, Marta, Neuci, por aí se vai. Esses arquivos estão separados em dois, né? O primeiro de A a K e depois o outro de L a V, para que os professores possam preencher. O que vai ser? Isso aqui já é uma ação do nosso quarto bimestre, do final do nosso terceiro bimestre para o quarto bimestre. Já é uma ação do nosso conselho de classe, para que vocês possam fazer e deixar registrado e deixar evidências, que é o que nós sempre nos é cobrado, tá? Então, você vai lá na sua planilha, você vai achar seu nome, por exemplo, se eu fosse a Luana, né? A Luana, eu vou colocar aqui meu nome, vou colocar aqui as turmas que eu trabalho. Esse resultado do rendimento por turma, pode deixar que nós, na coordenação, iremos colocar, tá? O componente curricular que você desenvolve, quais são a ação ou as ações que você pretende desenvolver no quarto bimestre, que vai auxiliar o estudante na recuperação. Quais são o objetivo ou os objetivos? O que você deseja alcançar como meta? Como você vai executar essa aula, essa sua ação? A avaliação dos resultados eu coloquei 4 de dezembro. Por que eu coloquei 4 de dezembro? Porque 4 de dezembro praticamente já é final de bimestre e a gente já tem que ver quais são os resultados, porque ali a gente consegue fazer o fechamento para saber quem vai para exame, quem passou sem problemas. Então a gente já tem que fazer um fechamento nessa data ou até mesmo um pouco antes dessa data. Aqui o link das evidências, tá? Esse link das evidências, você vai criar uma pasta no seu Drive com as ações que você fez neste quarto bimestre. Se foi vídeo aulas que você produziu, se foi encontros que você propôs com os seus alunos, se foi um tipo de avaliação no Drive diferenciada, ou seja, o que você propôs, você vai colocar na sua pasta, fazer alguns registros por amostra e vai deixar o link da pasta aqui para que nós possamos acessar e comprovar, ter evidência do que foi executado. A avaliação dos resultados, que tá erradinho, depois eu arrumo. Vocês vão colocar aqui a avaliação do resultado, ou seja, as ações que você propôs, deu certo, não deu certo, conseguiu recuperar, né? Como que foi esses resultados? Então, você vai descrever sucintamente os resultados das ações. Então, tudo que você vai fazer aqui é sucintamente, tá? Bem assim, sucinto, objetivo, para a gente estar acompanhando essa recuperação da aprendizagem. Então, né, voltando ao assunto nosso tempo da nossa formação de sábado, né? Nosso tema, conversamos a equipe pedagógica, né, a Gláucia, a Elisângela, e falamos no tema, esse tema que agora é mais latente do que nunca, sobre a recuperação da aprendizagem. Então, a recuperação de aprendizagem é algo novo, é algo criado,
né? É algo que só está se propondo agora. Não, a recuperação da aprendizagem é algo que vem desde da LDB, né? Só aqui passando os slides. Esses slides a gente vai disponibilizar para vocês, tá? Lá no Google Drive também. O título da formação, recuperação e avaliação da aprendizagem. Então, pessoal, esse tema, recuperação da aprendizagem, não é algo novo, né? Esse tema, recuperação da aprendizagem, ele está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde fala assim, ó, no artigo 13, os docentes irão cumprir-se-ão de estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Ou seja, a LDB é a nossa lei maior da educação. Então, na LDB tem um artigo específico que fala da recuperação paralela. Já na resolução SED, número 3.659, ela fala do conselho de classe. O conselho de classe não é só para a gente reunir para ficar falando, às vezes coisas que nem às vezes interessa ali. A gente tem que focar ali no conselho de classe em propor ações e ver o que não deu certo e o que deu certo também, e compartilhar as ideias que deram certo, mas o que não deu certo para que a gente proponha novas estratégias de recuperação. Então, do artigo 224 da resolução 3.659, no conselho de classe, por que eu estou falando no conselho de classe? Porque daqui uns dias a gente vai ter um conselho de classe. E uma das ações que já está sendo proposta para o conselho de classe é o professor pensar em algumas propostas de ações para recuperação no quarto bimestre. Então, lá no conselho de classe, no artigo 224, eu destaco os seguintes itens. Identificar que compete ao conselho de classe, ao conselho de classe. O conselho de classe tem por competência identificar as causas do processo de aprendizagem do estudante com resultados insuficientes, sugerindo alternativas para saná-las. Ou seja, a partir do momento que nós identificamos que os resultados de determinados alunos foi insuficiente, nós temos que sugerir a alternativa para sanar essa insuficiência. E sugerir encaminhamentos metodológicos para o próximo bimestre. Ou seja, no conselho de classe a gente se reúne para pensar em estratégias, em ações, né, que possam atingir esse aluno que não teve um resultado suficiente durante o bimestre. Outra resolução que eu cito também aqui é a 3.019, que fala só sobre verificação do rendimento escolar. Nesse artigo 6, né, acho que é item, parágrafo 8, não lembro mais, mas vou ler aqui para vocês. Obrigatoriedade do estudo de recuperação, de preferências paralelas ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar. Verificado o rendimento suficiente, novas oportunidades de aprendizagem sucedidas de avaliação, nos termos estabelecidos nessa resolução, durante os bimestres, antes dos registros da nota. Ou seja, até mesmo antes do registro da nota, se deve propor recuperação da aprendizagem, né? Para a atribuição da nota do resultado da avaliação das atividades de recuperação paralela de estudo, previsto no parágrafo anterior, deverá ser utilizado o mesmo peso da que originou a necessidade. Ou seja, se o aluno está em processo de recuperação e você deu a recuperação, essa recuperação não pode valer 8. Ela tem que valer 10 igual às outras, se é uma recuperação, né? Não é igual aconteceu que aluno que não fez a APC e agora está fazendo. Mas se é uma recuperação, você deu a atividade, o aluno entendeu, você vai aplicar uma recuperação em cima daquilo que foi proposto para o aluno e ele fez, essa recuperação não pode valer 8. Ela tem que valer a mesma nota, né, que valeu a anterior, e tem que prevalecer onde que o peso for maior, onde o estudante conseguiu nota maior. Ao fim, pessoal, eu proponho para vocês leitura de 2 textos de apoio, que eu vou disponibilizar para vocês também lá no Drive e vou linkar também aqui, tá? Eu só não linkei, mas vai estar aqui quando vocês acessarem esse slide.
Um é da Helena, né? Ana Helena, que ela fala sobre a importância da recuperação da aprendizagem. E o outro texto é sobre o otimismo, do Daniel Goleman, que são textos interessantes e curtíssimos, tá? São bem curtos mesmo, bem acessíveis para vocês estar podendo ler. Não é uma leitura difícil, é uma leitura bem fácil e que leva a nós a alguns pensamentos, algumas, vamos assim, pensar criticamente sobre o assunto, tá? Então, após você fazer essa leitura, fazer essas reflexões, pense em estratégias e ações, agora, finalizando o terceiro bimestre, que você pode fazer no quarto bimestre para estar recuperando esses alunos. A gente já está no processo de finalização de recuperação de aprendizagem. Mas, com certeza, irá ficar alunos para o quarto bimestre. O que iremos fazer com esse aluno no quarto bimestre para poder recuperar? Vamos recuperar todos? Com certeza não. Com certeza não iremos recuperar, mas teremos que tentar fazer o nosso melhor e tudo que podemos para atingir pelo menos a grande maioria dos alunos. Qual que é o prazo para vocês fazer o preenchimento do plano de ação? Até dia 21/10. Então, 21/10, todos devem estar com as suas ações registradas lá no Drive, tá bom? Que é um prazo assim. Por que colocamos 21/10? A gente faz o conselho de classe, reflete em grupo, né? Sobre ações possíveis, né? Um colega pode ajudar o outro, coordenação pode ajudar, direção pode ajudar com alguma ideia, e vocês ir pensando e registrando como vocês vão fazer essas ações. Dentro do texto que eu passei para vocês, eu vou destacar apenas um trecho da importância da recuperação da aprendizagem da Ana Helena, que é esse trecho aqui, ó. O problema é que a reprovação tende a afetar justamente os alunos com menos recursos socioculturais. Isso é fato, né? Além de ser uma prática dispendiosa em termos financeiros, que provoca distorção em idade série, desmotivação e o aumento dos índices de evasão. Mais importante ainda, ela não garante a aprendizagem. Como apontado por estudos nacionais e internacionais, a reprovação não gera aprendizagem e não traz ganhos pedagógicos que se mantêm ao longo do tempo, pois não considera os fatores que levaram o aluno a não aprender e muito menos conduz à busca de outras estratégias para garantir o sucesso. Afinal, não é repetindo os mesmos procedimentos que já se mostraram ineficazes que garantiremos interesse, motivação e superação de dificuldades específicas. Então, esse texto tem mais 2 páginas, né? Texto bem tranquilo para ler e foi indicado pela nossa técnica Elaine e eu achei interessante. Outro texto que eu indico para vocês é esse aqui do livro do Daniel Goleman, que foi indicada há alguns anos atrás pela Vânia. E eu acabei comprando o livro e hoje folheando, eu achei essa parte que o livro fala sobre a inteligência emocional e fala dessa parte aí dos nossos vários aspectos emocionais, né? E como às vezes a pessoa tem um IQI elevado, medido metricamente, matematicamente, só que ela não tem a inteligência emocional, né? Ela não é empática, não é resiliente, não é perseverante, otimista, não tem características da personalidade que leva ela a crescer mais ainda. Então a gente necessita dessas inteligências emocional. Essa inteligência emocional nos ajuda muito. Então a parte desse texto que eu destaco é essa parte aqui, ó. O otimismo, como esperança, significa uma forte expectativa de que, em geral, tudo vai dar certo, apesar dos reveses e frustrações. Do ponto de vista da inteligência emocional, o otimismo é uma atitude que protege as pessoas da apatia, desesperança ou depressão diante das dificuldades. E como acontece com a esperança,
sua prima irmã, o otimismo proporciona os dividendos à vida, contanto, claro, que seja um otimista realista. O otimismo demasiado ingênuo pode ser desastroso. Então, o otimismo, o ter esperança, né, nos leva a passar por situações igual nós vivemos agora nessa pandemia. É claro, como ali cita no final do texto, um otimista realista. Eu tenho que ser otimista, mas eu tenho que ver a realidade que me cerca. Mas não deixar de ver os pontos positivos, né? Porque se a gente só vê o ponto negativo, só ficar pensando no mal, no ruim, não vai dar certo, aí a gente acaba entrando até em depressão, numa tristeza, né? Então a gente tem que desenvolver bem esses aspectos do emocional. Não é fácil, eu sei por mim, mas temos que tentar. Então, bom trabalho para vocês, bom desenvolvimento do plano de ação. Conversaremos mais no conselho de classe. Fica esses 2 textos para leitura da formação continuada. Qualquer dúvida é só nos perguntar, né? Eu vou deixar disponível o vídeo, porque amanhã é um sábado letivo referente ao horário de terça-feira. Vocês podem estar pegando esses textos, lendo terça-feira, amanhã, né? Assistindo assistir o vídeo da explicação, né? Ou outro vídeo que a Glaucia ou a Elisângela venha passar. Então, essa é a nossa formação para o dia 26/9. Tema: recuperação de aprendizagem e avaliação. Fique com Deus e obrigado.